Estamos de volta e vamos falar hoje de políticas públicas de inclusão do jovem no mercado de trabalho. Sabe que esse tema, assim, muitas pessoas comentam e falam a questão do que se tornaria o primeiro emprego, do profissionalismo do jovem, etc e tal, mas o Rony Essert, que é coordenador regional e gerente administrativo do Gerar. O que é Gerar? A Gerar é uma organização social sem fins lucrativos. Nossa matriz fica em Curitiba, nós temos uma subsede aqui em Ponta Grossa e a Gerar atende aqui o município com o programa Aprendiz Legal nessa área justamente de políticas públicas. O que é Aprendiz Legal? Aprendiz Legal é um programa de aprendizagem nas quais que a lei da aprendizagem está aí onde as empresas têm que cumprir a sua cota de jovens. Ah, existe uma lei para isso? Existe uma lei para isso. Que as empresas têm que ter um X como se fosse mais ou menos aquela lei de pessoas com algumas necessidades especiais, que as empresas têm que ter, determinado número tem que ter, é isso? Tem que ter também a aprendizagem, também tem uma lei específica para isso. Então, toda empresa de médio e grande porte é obrigada a ter aprendiz no seu quadro de funcionários, sendo 5% o mínimo. Sim, mas esse 5% seria por um período, por exemplo, assim, vamos supor, eu tenho uma empresa e eu tenho lá que pôr 5%. Então, esse semestre, esse ano, eu coloquei 5%. Como que eu faço para dizer que eu estou com esse 5%? Ele tem um tempo para deixar de ser jovem aprendiz? Sim. O tempo deste jovem que está sendo contratado, que são jovens de 14 até 24 anos, que podem ser aprendizes. O critério, 14 anos já pode, né? 14 anos já pode. Contanto que tenha carteira de trabalho, já pode. Que tempo atrás parece que era só 16 anos que podia, não era? Isso. A partir dos 16 anos ele pode ser trabalhador efetivo dentro de uma empresa. Mas jovem aprendiz é a partir dos 14 anos. Então, até os 16, ele não necessariamente precisa ser efetivado. Até 16, se ele não for jovem aprendiz, ele entra ainda naquela modalidade de trabalho infantil, ou seja, é problema para a empresa. Mas a partir dos 16 anos, se ele tiver, ele pode ser contratado mas como deixa trabalhador eu entender. normal. Com 14 anos, ele pode trabalhar com carteira assinada, tendo na sua carteira que ele é jovem aprendiz. Corretamente. Se ele for trabalhar com 14 anos e não tiver como jovem aprendiz, ele é contra a lei. Isso? Corretamente. Mas que barbaridade de lei é essa? O cara com 14 anos pode trabalhar se for menor aprendiz. Com 14 anos não pode trabalhar se não for menor aprendiz? Isso mesmo. Mas que lei maluca é essa? Porque é exatamente aí que vem o pulo do gato, vamos dizer assim, tá? Porque o que é a aprendizagem? O que visa a aprendizagem? Erradicação escolar. É um dos pontos que a lei da aprendizagem visa. Ou seja, todo esse jovem que quer ser jovem aprendiz, ele obrigatoriamente tem que estar estudando ou ter o ensino médio concluído. Ele não pode ser jovem aprendiz de dia e estudar à noite? Pode. E vice-versa? A maioria das vezes acontece isso. Ele faz mas o que muda? O que muda, então, agora a questão que eu tô... Isso me deixou meio encucado mesmo. O que muda na questão dessa lei, então, se eu tenho lá um trabalhador de 14 anos na minha empresa que trabalha durante o dia e estuda à noite, só que ele está contratado como um funcionário normal? Por que não pode e pode como aprendiz? Mas aí que está. O que a lei da aprendizagem diz? O que esse jovem ter? Esse jovem ele vai trabalhar 4 dias na empresa e no 5º dia, que ele também deveria estar na empresa, ele vai vir até a Gerar e vai receber um curso específico do trabalho que ele desempenha. Ou seja, se esse jovem estiver desempenhando as suas atividades no setor administrativo, ele vai ter lá na Gerar o curso de ocupações administrativas. E aí ele paga esse curso na Gerar? Não. Não. E como é que a Gerar se mantém? A Gerar recebe uma contribuição da empresa que contrata esses jovens. Então, assim, na verdade é assim. Então, a Gerar é como se fosse uma ONG, não? Nós somos isso. É uma ONG? Nós somos uma organização social, que é um pouquinho diferente de uma ONG. Uma organização social que ganha à medida, por exemplo, se a minha empresa contratar 5 que vier da Gerar, eu pago para a Gerar um X. Isso, corretamente. Aí nós temos um valor negociado com cada uma das empresas parceiras nossas, né? Ela vai pagar um valor X mensal para a Gerar, para que a Gerar possa dar esse curso específico para o jovem lá. Agora eu te pergunto assim, se por exemplo a minha empresa quiser ter esse mesmo jovem
sem necessariamente passar por alguma ONG assim, que eu queira contratá-lo, e eu deixar, por exemplo, eu não sei, isso é uma lei, deve ser uma lei, né? Que a empresa sabe disso, que ela tem que pegar 4 dias ele pode trabalhar e um não, né? Acho que a empresa sabe disso. É exatamente isso. 4 dias ele trabalha efetivo lá na empresa e um dia ele vem e recebe o curso específico conosco. Tá, mas isso é uma lei? Isso está na lei. É uma Isso lei. está na lei mas, da aprendizagem. Assim, mas é uma lei da aprendizagem, mas não quer essa lei não determina ali que seja X ou Y empresa que vai dar esse curso ou determina? Não. Quem que pode dar o curso de aprendizagem? É o Sistema S e as empresas que são nem a Gerar, que tenham o seu cadastro registrado junto ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e da Adolescência para programas de aprendizagem. Que dá como se fosse tipo uma certificação, mais ou menos isso. Corretamente, isso, correto. E se assim, por acaso, estou perguntando isso para a questão que eu não sabia exatamente que poderia de uma forma e de outra não. Eu sei que tinha essa lei, mas não sabia que não poderia a empresa... E se a empresa fornecer, por exemplo, eu contrato um jovem aprendiz para auxiliar de escritório, certo. E dentro do meu setor administrativo, ele pode ficar um dia aprendendo. Isso não é válido ou é válido também como a certificação? Ele obrigatoriamente tem que vir até a instituição formadora para receber o curso. Mas se esse menor não vier, por exemplo, de uma... Eu só quero te perguntar se é contra a lei, isso que eu estou te perguntando. Assim, se não vier do Sistema S ou se eu não vier de uma empresa parecida assim com a Gerar ou com outras desse segmento. Certo. Se não vier de nenhuma dessas, e eu pegar o menor aprendiz que é filho do João, que trabalha comigo na empresa. O filho dele vem trabalhar comigo, tem 14 anos. Ele trabalha 4 dias, um dia ele aprende lá com o meu setor de RH, isso não pode? Não, isso não caracteriza a aprendizagem. A aprendizagem dele tem que vir até a instituição e aí sim, de acordo com a CBO, que ele está cadastrado, né, no seu registro, aí ele vai receber o curso específico lá na Gerar. Por exemplo, nós aqui em Ponta Grossa, a Gerar aqui atua com os seguintes cursos: ocupações administrativas, nós atuamos também com logística, produção industrial, alimentos e comércio e varejo. Isso é quanto tempo isso? Aí varia de acordo com a carga horária desse aprendiz. Que esse aprendiz, ele, na Gerar, aqui em Ponta Grossa, ele consegue fazer entre 4 horas diárias ou 6 horas diárias. Se o período de contrato for de 4 horas diárias, mais ou menos o tempo de contrato dele vai ser em torno de 17 meses. Já para aquele jovem que trabalha 6 horas diárias, vai ser em torno de 11 meses o tempo de contrato dele. E aí, assim, aquilo que eu tinha te perguntado, acabei te atrapalhando na resposta. De eu ter esses jovens, segundo a lei, eu tenho que ter 5%, né, de jovens aprendizes. Mas assim, tem um número limite de funcionários a partir de um número X de funcionários ou a partir de qualquer número de funcionários? A partir de 7 funcionários. A partir de 7 funcionários. Isso. Olha do que eu me livrei. E cada fração a mais é um aprendiz a mais. Você tem, né, se você vê assim, 5%, ou seja, para cada 20 funcionários, um tem que ser aprendiz. Eu tenho 22 funcionários. 5% já vai ter que ser 2. E se eu tiver 18? 1 aprendiz. Então, assim, por exemplo, vamos supor, uma matemática assim, de 20 até 1, até 7, né? Seria 4, seria 1. Um aprendiz. A partir de então vai aumentando, cada um que vai aumentando isso, lá. A cada 20. Não, mas se eu tiver 22, tem que ter 2. Isso. É isso. Correto. Mas até do 21 até 40 é 2. Né? É 2. Então, quer dizer, se eu tiver 22, eu tenho que ter 2, mas eu posso ir preenchendo as outras vagas até 40. Correto. Isso. Agora, assim, aí como é que a empresa, por exemplo, ela pega lá, vamos supor que ela tenha 3. E esses 3 já estão lá 1 ano, eles vão ser mandados embora? Ela tem que pegar outros 3 novos? Como é que funciona daí? Isso, quando o contrato do aprendiz se encerra, a empresa tem total livre-arbítrio de efetivar esse aprendiz como um funcionário normal, ou seja, não sendo aprendiz. Ou... Mesmo que ele não tenha 16 anos ainda? Não. Para ser efetivado, tem que ter obrigatoriamente 16 anos. Mas se ele fizer esse curso de 11 meses, por exemplo, vai estar com 15 anos? Aí não pode. Aí não pode. Ele pode voltar, ele volta para o banco de dados da Gerar
e eu posso encaminhar esse jovem para uma outra empresa, para que nessa outra empresa daí ele volte a ser aprendiz. E a empresa pode renovar esse contrato de aprendiz? O tempo máximo que a lei diz que um jovem pode ser aprendiz são 2 anos. Mas então, nesse caso, até, vamos supor que a empresa gosta do trabalho da pessoa e tal, ela pode até renovar por mais um ano. Esse de um ano não pode. Ah, não pode? Porque ele tem aquele contrato já com tempo determinado. Ah, tá? Entendi. Ou efetiva, ou então substituir. Ah, certo. Na efetivação, ou mandando embora, a vaga continua sobrando. Isso, aí ela vai ter que substituir por outro. Correto. Quem faz a fiscalização? O Ministério do Trabalho? Isso. Aqui agora nós não temos mais Ministério do Trabalho, agora o Ministério da Economia, né? Que através da Secretaria de Trabalho, faz a fiscalização. E assim, como é que, por exemplo, vocês devem ter os dados dessas empresas, né, que tem ou não tem assim, acesso nós não ao temos número? acesso ao CAGED, vamos dizer assim, que é onde é controlado as empresas que obrigatoriamente precisariam contratar. Mas essas empresas, elas recebem a notificação da Secretaria do Trabalho e aí elas nos procuram. A Secretaria do Trabalho, no caso, sabe que X funcionários com idade XY, aí elas fazem uma notificação dizendo, você precisa contratar X aprendiz, isso? Corretamente. Eu vi teus dados de CAGED, você está com X número de funcionários, você precisa me comprovar em 30 dias que você tem os teus X aprendizes contratados, né? E essa lei faz tempo que existe? Essa lei do ano de 2000. Faz tempo já? Isso, é uma lei... Eu não sabia que era uma obrigatoriedade. Sim. Eu sabia da obrigatoriedade das pessoas com necessidades especiais, que é uma obrigatoriedade. Sim. Mas assim, essa eu não sabia. E aí, no caso, assim, as empresas também têm que dividir esse número de vagas com algumas pessoas com necessidades especiais também. Meio que obrigatório. Essa é uma outra cota. Eu sei, é uma outra lei. Existe a cota aprendiz, existe a cota PCD, né? Então são 2 leis distintas. Daqui a pouco vai ter que existir também, vai existir a lei afrodescendente, como existe nas universidades, né? Tem afrodescendente, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Quer dizer, assim, claro, eu não estou falando que esteja errado, eu acho que até está certo, porque até cuida, assim, ela preserva o menor, né? Porque claro, o mundo é assim, né? Cheio de boas intenções e de más intenções em todos os lugares. De repente uma empresa tem boas intenções, a outra não tanto. Acaba meio que fazendo um trabalho escravo, né? Que não é o caso. Não é o caso com o caso da lei da aprendizagem. Ela vem justamente para que os jovens, principalmente nós da Gerar, quando uma empresa nos procura, nós encaminhamos qual jovem para essa empresa. Geralmente o jovem que esteja numa situação de maior vulnerabilidade. Ou seja, jovens que realmente necessitam. E que estão numa condição de risco maior. Corretamente. Então, assim, essa lei visa também evitar a erradicação escolar, do jeito que eu te falei já, porque tem que estar obrigatoriamente estudando ou ter ensino médio concluído. Aí tem as outras vantagens lá também, porque são jovens que, às vezes, é o primeiro trabalho, enfim. Hoje, a maioria das vagas de emprego exige o quê? Experiência. Ou seja, esta lei visa dar justamente essa experiência para o primeiro emprego desses jovens. Quando o jovem termina o curso na Gerar, no período de contrato correspondente dele, a Gerar certifica esse jovem. Certo. Tá? Com um certificado bem bonitinho, dizendo quais foram todos os tópicos, as matérias que ele viu lá na Gerar, qual que é a frequência dele, vai tudo nesse certificado, e esse certificado pode ser anexado ao currículo para ele daí procurar. Mas assim, quando a empresa comunica a vocês que ela precisa de X menores aprendizes, não necessariamente ela pode especificar, assim, por exemplo, preciso para RH, preciso para armazenamento, pode especificar a função. E essa pessoa, esse menor que for, não é necessário que ele tenha experiência, então, que ele vai aprender lá e mais na aula que ele vai ter com vocês. Exatamente, por isso que é a lei da aprendizagem. Certo. Vai aprender tudo ali na empresa. E depois com vocês também nesse dia. Qual que é a vantagem da empresa nisso tudo? A empresa pode moldar um funcionário, né, um jovem, de acordo com as regras do que ela precisa. Ou seja, para que esse jovem, daqui a 2 anos, quando encerrar o contrato dele, 17 meses, 2 anos, este jovem seja a mão de obra principal dela.
Na prática, na teoria, aliás, é maravilhoso o que você está falando. Na prática é uma desgraça que não acontece isso. Acontece Sabe por quê? sim. Não acontece, não vou te contar por quê. Quando você ensina o camarada, ele fica bom, o outro te toma. É isso que acontece. Mas aí vai... Nós temos assim, nós podemos dizer, nós temos vários cases de sucessos onde a maioria dos nossos jovens aprendizes que passam pela Gerar são efetivados ou nessa própria empresa onde ele fez o curso de aprendizagem ou numa outra empresa onde ele faça trabalhos afins. Olha, para você ter uma ideia, até aqui, usando experiência, todos os cinegrafistas, apresentadores, tudo que acontece em Ponta Grossa, no Paraná, e tudo passaram pela minha TV. E quando eles ficavam bom, alguém tomava. Ficava bom, alguém tomava. Não que eu me incomodasse com isso, entendeu? Eu nunca me incomodei com isso. Eu sempre achei que, graças a Deus, eu podia produzir mais, sabe? Mas pode ver, todos que estiverem empregados nas outras TVs, aí se não passaram como câmera meu e tal, e quando eu ficava bom, me tomavam. Então, por isso que eu te digo, assim, na teoria é ótimo o que você está falando, mas na prática, para o empresário, não é tão fácil assim, não. Porque o empresário, às vezes, ele investe muito na pessoa, e eu estou te falando não só no meu ramo. Eu sei de outros casos, assim, de pessoas que entraram para trabalhar, não necessariamente de aprendiz, mas também. E quando ficam bom, a pessoa mesmo é o tal do negócio que diz na linguagem popular, vira o coxo que comeu. Tá, mas então eu posso te dar essa garantia que os jovens que são preparados lá na Gerar, nós temos uma taxa de efetivação muito grande. Inclusive da Gerar inteira, que nós atuamos no Paraná e Santa Catarina, a maior taxa de efetivação está em Ponta Grossa. Então o milagre aconteceu. Mas não, eu estou brincando, mas a verdade é assim. É que tudo, assim, esses dias também eu estava conversando com outro caso mais parecido com esse aí, e parecia assim, porque quando o nosso telespectador ouve falando assim na teoria, que é tudo maravilhoso, ele vai ver que mas na prática, por mais que você garanta e tal, há uns percalços, mas que vale a pena insistir, porque eu sempre contratei na minha TV, por exemplo, eu nunca peguei alguém que já tivesse trabalhado em outro lugar ou que tivesse experiência. Eu nunca quis. Eu sempre quis quem nunca tivesse visto uma câmera, quem nunca tivesse visto uma ilha de edição, quem nunca tivesse visto um microfone, quem nunca sabia nada. Porque daí eu moldava do meu jeito. Certo. Aquilo que você falou. Perdia também, mas não foi mal, eu moldava outro. Então, onde é que fica a Gerar, então, para a gente ter, só para o nosso pessoal poder saber onde é que procura? Aqui em Ponta Grossa, nosso escritório fica na rua Hermelino de Leão, 1579. Hermelino de Leão, qualquer? É aquela rua que fica perto da Universidade Unopar. Também ficamos na frente do ginazinho dos PCBs. Sei ali, sei. Tá. Ali tem uma placa bacana ali e pode achar no Facebook também? Acha no Facebook, nós divulgamos todas as nossas vagas, seja de aprendiz. Nós também atuamos com estágio, foge um pouquinho da lei da aprendizagem. Temos a lei do estágio, que ampara também a parte de estagiário, que daí também obrigatoriamente tem que estar estudando, mas aí já pode ser os universitários, enfim. Mas tem que daí também atuar naquilo que está estudando, né? Certo. Tá. E o telefone é 3223-8917. 8917. Então, gente, fica aí mais uma para você, principalmente para você, menor aprendiz, aquilo que ele falou no começo, é uma coisa assim, a maioria das empresas, quando você vai ver o que a pessoa pede, é justamente isso, pede experiência. O único que não pediu experiência era eu, que se chegasse um currículo com experiência eu não pegava. Sabe por que eu não pegava? Porque se tivesse experiência já vinha com as manhas da outra empresa. E daí eu tinha que pôr, daí ia ser pior. Então se eu pegasse sem nada, era mais fácil de moldar. Obrigado, querido, parabéns pelo trabalho. Fica aí uma dica para você que é menor, você pode as pessoas podem procurar independente de não ter... Pode fazer diretamente a sua inscrição do nosso site. Não tem custo nenhum. Certo. Faz a inscrição no nosso site www.gerar.org.br. Aí vai ter lá uma abinha bem no lado direito, em cima. Inscreva-se, faz lá toda a parte do seu cadastro. Tá? Pode fazer tudo online. Pode fazer tudo online e tal. E acompanha a divulgação das nossas vagas por nossa página no Facebook, Gerar Ponta Grossa. Muito bem, obrigado. Você que ficou com a gente, muito obrigado pelo carinho de vocês. Tenha uma ótima semana. Um beijo, tchau!